Aqui na Folha News, nós vamos agora fazer um balanço do Rodeio Crioulo Internacional e da Festa Nacional do Churrasco que foram realizados em Lagoa Vermelha, como todos sabem, de 1º a 9 de fevereiro. E para fazer esse balanço, nós convidamos o patrão do CTG, Alexandre Pato, José Evandro Andara Ferreira e a patroa, Rosemary da Cruz. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza de estarem aqui conosco e os nossos parabéns pelo sucesso desse evento que marcou Lagoa Vermelha neste início de fevereiro. Patrão José Evandro, Boa nos tarde. relata aí como é que terminou essa grande festa. Boa tarde, obrigado pelos parabéns. Na verdade, ainda temos muito a fazer ainda para chegar aos números do rodeio, né? Mas a gente recebeu muitos parabéns, então quer dizer que a festa foi boa, né? E temos alguns pontos a corrigir, que a gente já sabe, mas no geral foi muito boa, foi dentro do esperado, né? A gente teve uma presença boa de público, né? O pessoal, todos os dias, até mesmo na segunda e terça, que tinha menos evento no parque, sempre teve bastante gente transitando nas ruas. Os sócios do CTG, que no caso as casinhas ali, os seus convidados, quase todo dia com bastante gente também, isso fortalece mais a sociedade do CTG. E essa ideia de aumentar o tempo da promoção foi acertada, patrão? Eu creio que sim. Ele nos judiamos como pessoas, né? Aumenta o Porque trabalho, né? aumenta o trabalho, mas a gente conseguiu corrigir algumas coisas que no qual eu era o patrão da campeira no outro rodeio, então faço parte do que não deu 100% certo, que o outro rodeio as laçadas se alongaram muito. A gente virou as noites laçando e mesmo assim foi terminar o rodeio na segunda-feira, né? Então, aumento de dias era para isso. Então, ficou dentro do que a gente esperava, né? Não sei para o próximo se mantém assim ou diminui alguma coisa, né? Pensando no cansaço, nos dias que a gente está envolvido. Ou ter mais pessoas trabalhando, né? Isso, mas é que assim, as pessoas nas qual administram os setores não tem muito o que fazer, né? Elas têm que estar presentes. Então, Uhum. pessoal que cortou a carne, o patrão da campeira, o tesoureiro, os tesoureiros, né? O pessoal que lidou com o gado, essas pessoas, né? Não tem como elas irem para casa ou trocar, porque é uma sequência, né? É como um administrador de uma empresa. Ele até pode tirar férias, mas ele vai ter que escolher a época certa, né? Não dá para ele tirar a férias numa época que está tendo muito serviço, né? E ali o rodeio é mais ou menos assim. Não que as pessoas que estão ali são muito competentes, né? Em todos os setores, mas é que quando se tem uma linha de como que está seguindo, né? Daqui a pouco uma pessoa ficar 2 dias em casa, para começar que a pessoa não vai querer, né? Ela está envolvida, ela vai continuar envolvida. E troca um pouquinho a sequência, né? Não segue a mesma linha, eu acredito que não funcionaria. Patroa Rose, como é que foi o seu dia a dia no rodeio? Boa tarde, doutora Aduir. Tá. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui para falar um pouquinho do nosso rodeio. Foi puxado, mas foi gratificante. Os elogios das pessoas, isso motiva e é gratificante, né? A gente sabe que a gente trabalha, mas tem reconhecimento. A senhora atuou em todas as áreas praticamente do rodeio? Na verdade, eu fiquei mais na parte da Casa do Doce, né? Sim. E também foi um sucesso, né? Muito bom, o público sempre tinha. A gente ainda não tem o levantamento de quanto deu de lucro ainda, porque a gente tem algumas coisas para fechar ainda, mas deu bem bom. Embora não tenha ainda os dados, né, oficiais, patrão Evandro, é possível dizer que foi o maior de todos os rodeios em termos de público e em termos de participação de entidades, tem outras entidades que não são
não são CTGs, são, como é que chama, patrão? As invernadas, né? Isso, É, na parte de CTGs, eles são três, né? E daí tem os filiados CTGs. No caso, CTGs, entidades plenas, parcial e estudantil, se eu não estou enganado. uhum, Que no caso, tipo, vou dar um exemplo, o grupo de artes nativa, ele não é CTG como nome, mas ele é considerado CTG. uhum. Então só muda, é como que está escrito, né? E ele é parcial, nós somos plenas, que nós temos todas as modalidades, né? E eles só têm artística e cultural. Voltando à pergunta, dá para se dizer que foi o maior rodeio de todos os tempos? Ah, eu vou ser, assim, eu acredito que em algumas partes sim, em público não. Eu julgo que no último rodeio, até eu acho que teve mais público que esse. Assim, por aglomeração, né? Porque se juntar os 9 dias, com certeza esse Sim. passou mais, né? Mas assim, de aglomerações de pessoas durante um dia, no último rodeio, eu julgo que foi maior. A gente teve, e na parte artística, sim, um dos maiores, eu acho que o maior, né? Porque a gente não tem números mais antigos, mas Sim. dos mais recentes é o maior, de certeza. E na parte campeira, ele, ele, ele é um pouquinho maior, mas ele é muito parecido com o último, porque foi dividido, né? Então, assim, a gente trabalhou que cada dia a gente terminava as modalidades, né? Então, teve modalidades que deu maior que o rodeio passado, teve uma ou duas que deu bem maior, mas também teve modalidade que deu menor que o último, né? Então, eu acho que seria injusto eu chegar aqui e dizer que na parte campeira foi muito maior. Eu imagino que igual um pouquinho maior dá para dizer, mas muito maior não. E como é que foi a novidade, grande novidade deste rodeio, a cancha coberta? Como é que o público viu? Muitos elogios? Na verdade, isso foi um marco, né? Hum, Como eu tenho falado, não é um ponto turístico para Lagoa Vermelha, e sim para a região, né? sim, Nós, nesses últimos 5 anos que eu estou dentro da patronagem, a gente procurou tudo que foi feito fazer para ficar por muitos anos, né? A gente gasta um pouquinho mais, mas faz permanente, né? É o exemplo do tablado, que começou na gestão do Alessandro e a gente que deu o seguimento e terminou. A gente fez de concreto, né? E que dá para fazer os shows ali e eliminar o lonão. Então, isso aí, nesse ano a gente não tem esse lucro, mas no próximo rodeio já é um 70, 80 mil, 100 mil daqui a pouco que não vai ser gastado, né? sim. E mesmo assim, a Casa do Doce, que foi feita uma cozinha nova, né? Que não poderia ser produzido nada lá e agora pode, né? Ela é dentro das normas da vigilância sanitária. E o Café Campeiro ainda faltam umas coisinhas para nós terminar, que ficou um Esse ambiente. investimento não precisa, Não, claro, isso, fazer de novo, isso. né? Esse investimento tem uma parceria do Sicredi e uma verba da deputada Anne Ortiz. Então é um ambiente que ficou muito aconchegante, muito bonito. E a cancha coberta, essa só rendeu elogios, né? Tanto dos laçadores quanto dos visitantes. Ela ficou muito boa, ficou boa de laçar, bom para os animais e sem falar na beleza, Sim. né, interna e externa dela, que ficou muito bonita. Como é que vai funcionar essa cancha coberta? Já tem algumas normas, no sentido de que a sociedade, de modo geral, possa utilizar esse espaço? Não, isso aí a gente tá para sentar com a prefeitura, até porque a obra não está 100% concluída. Então a gente nesses próximos dias está sentando com a prefeitura, já está alinhavado algumas coisas, né? Mas ela vai ser usada pela sociedade, sim. Claro que com o aval do CTG, né? Mas Sim. a ideia do CTG, e na minha pessoa, quanto patrão, a gente tinha já combinado com o Gustavo e com o Alessandro, com o Morona ele já está a par disso, que a ideia é que ela seja um multiuso mesmo, né? Que seja para atender as demandas da Lagoa Vermelha, principalmente.
E é claro, certamente vai ter normas para isso, Isso, né? vai ter normas até para o CTG mesmo, né? E para a prefeitura, porque não pode ser um negócio que todo mundo manda, tem que ter alguém que administra Uhum. e que siga as regras, né? Sobre o aspecto financeiro, pode ser uma fonte de renda para o CTG? Com certeza, com certeza. Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que ela vai trazer muito benefício para a Lagoa Vermelha e para o CTG também. E quando eu falo Lagoa Vermelha, assim, vai atender as entidades, né? Eh, Já aconteceu nos últimos anos de ter eventos marcados de várias entidades, né? E não poder ser feito porque não tinha um local que abrigasse da chuva, né? E assim a gente tem 8.000 metros de cobertura, de cancha coberta, né? E sem falar que estacionamento amplo para esse tipo de evento, né? A gente tem ruas asfaltadas e o que não é asfaltado é toda cascalhada. Então vai poder atender. A gente tem, por exemplo, a Casa do Doce que pode ser usada como copa, por exemplo, para um evento assim, né? Essa já é uma das ideias, né? Temos vários ambientes, né? Nós temos que pode ser usada para encontros também, né? Quando não está embaixo da cancha, coisa assim. Nós temos o Café Campeiro, que é bem pertinho, cabe em torno de 80, 90 pessoas. Nós temos o restaurante que abriga 400 pessoas, 450, também na frente da cancha, né? Sem falar do nosso CTG, que além de tudo é uma maravilha também, né? Nosso CTG é muito bonito. E a participação feminina, como é que foi nesse rodeio, patroa Rose? Eu acredito que tenha sido boa, doutor Oduir. A pessoal da patronagem também ajudou bastante. As mulheres vestiram a camiseta, nos ajudaram de ponta a ponta, onde a gente precisou, elas estavam ajudando. Foi muito bom. Houve a Tanto parte... na invernada, na parte da artística, né? Sim. Com as invernadas, com o pessoal da Chula, tudo foi muito bom. Tem ideia de consumo de doce ou não? Da Casa Ainda do não Doce? fizemos o levantamento, É, mas foi bastante. foi bastante Uhum, procurada, isso aí. Ambrosia, pudim, campeões de venda. é. Uhum. Faltou? Não Não faltou. chegou a Não, faltar? não chegou a faltar. Sobrou um pouco, mas tá Foi que tudo. teve mais Uhum, consumo, né? isso aí. Uhum. Patrão, e com relação ao espaço do parque, faltou espaço essa vez, né? Tem ideia alguma de ampliar ou, enfim, o que que o senhor pensa a respeito? Na verdade, a gente usou um espaço cedido pela Mambel, né? No caso, tem uma parceria ali, a gente paga um aluguel, mas é um valor bem abaixo, assim, é Sim. parceria mesmo. E a gente usou ah, na frente do parque também um estacionamento que nos foi cedido ali pelo Márcio Rauta, junto com o Luciano Esguarizi, que é o que cuida lá, a gente acertou com ele ali. Ali até não foi tão usado, né? Mas a gente está falando aí em torno de 8 a 10 hectares que a gente tinha organizado para isso, né? Então, isso quer dizer que falta para o parque Sim. de 8 a 10 Acho que tem hectares, né? outros rodeios também. Isso, já Já, no último já, tinha faltado espaço, né? é, A gente já vem usando. E assim, a gente botou em torno de 25 a 30 acampamentos fora do parque, né? Eu até vou justificar, porque já me perguntaram, tá, mas e na parte do campo, às vezes tinha espaço vazio, realmente, mas estavam todos vendidos e pagos. Então eu não sei dizer assim, porque teve muita gente que veio 2, 3 dias por rodeio, e como tinha outro rodeio grande que era Gramado, então esse pessoal que vive de rodeio, daqui a pouco laçou as laçadas mais caras, que pagavam os prêmios melhores no começo, e foram para outro lugar. Então pode ser, porque assim, a gente tinha vendido e não tinha reserva, tinha vendido e recebido, né? Então é isso que nos garante, por exemplo, que tinha vendido todos os espaços, tinha mas não vendido todos. foram ocupados, né? Uma parte. Em partes, né? Uhum. Que se via que às vezes tinha algum terreno vazio em certos momentos, sabe? Então o pessoal girou, veio, saiu, né? Fez os acampamentos, mas a gente colocou na Mambel em torno de 25 a 30, não tenho o número exato, porque a gente contratou uma empresa para fazer isso. E a gente já tinha aumentado em relação ao último rodeio,
34 ou 35 terrenos, mesmo dentro do parque, que é na frente, para situar as pessoas, na frente do descarregador. A gente ali com o pediu pro Toti, ele nos cedeu, a gente aterrou. Ali a gente fez 16 acampamentos. E atrás, onde antigamente era o estacionamento dos ônibus, ali a gente fez 18 acampamentos. Então são 34 acampamentos e a gente aterrou atrás da perto da casa de carne também, aumentou mais 3. Então são 37 acampamentos a mais do que o último rodeio mesmo dentro do parque, né? E esses foram todos ocupados também. Então estamos falando aí em quase 70 acampamentos a mais do que o último rodeio, né? Sim. Mas não se pensa em ampliar a área do Não, parque. vontade a gente tem, né? A gente já tem conversas com a prefeitura. O maior problema é para onde, né? Porque assim, a gente sabe que os vizinhos não têm interesse de vender, Sim. né? E a gente não quer prejudicar ninguém. Então, tem conversas, a gente tá tendo conversas, né? E vamos dar andamento. Só que ainda não, a solução a gente não tem. Essa ideia Que ainda vai ser precisa, conversada. isso, não, já vem conversada, já faz um tempinho, sabe? Porque a gente tem a consciência disso, né? Mas ainda não tem uma solução. A gente vai fazer conversas com pessoas, né? E com a prefeitura, porque através da prefeitura é bem mais fácil de conseguir, né? Mas o local a gente não tem hoje. Sim. Na verdade, vai caber ao município pensar numa solução, porque tem até a parte legal que pode, né, desapropriar alguma área se não houver um entendimento, né? Isso. Na verdade a gente não quer prejudicar ninguém, Sim, né? sim. Que uma desapropriação joga lá embaixo o preço, né? Porque a gente sabe que o que vale numa O desapropriação, melhor é uma solução amigável, né? isso, o que É, vale na desapropriação é o valor declarado, né? E a sim, gente sabe que os valores declarados são são bem abaixo. bem abaixo, né? Então a gente vai entrar em contato com algumas pessoas para tentar ter um entendimento mais legal possível aí que fique bom para as pessoas e para o CTG também. Especificamente sobre a festa do churrasco. Andou as mil maravilhas também, patrão? Assim, a gente no rodeio em geral, a festa do churrasco, a gente sabe que pecou e a gente já conversou com o pessoal, então não vim aqui para falar mal de A ou B, mas a gente sabe que o maior problema, e durante o rodeio a gente já tentou melhorar um pouco e não conseguimos ainda uma solução para isso, é o restaurante, no caso a churrascaria, né, para Sim, demonstrar o nosso churrasco. A gente teve bastante reclamações do pessoal de fora, principalmente, que ele vem para comer um churrasco de encher os olhos, sim, né? E a gente serviu uma carne boa, mas não, daqui a pouco, em vários momentos, não era aquele churrascão, chapéu de sim. bispo, uma costela com filé, né? Então, esse a gente sabe que pecou, né? Tentou melhorar do último rodeio, mas eu não conseguiu, né? Durante o rodeio a gente deu uma melhorada, mas temos consciência que não conseguimos nem sequer chegar perto do que a gente pensa de melhorias. A casa de carne correu muito bem e a gente tem algumas coisas como no geral assim para corrigir, mas dá para se dizer que a casa de carne foi um sucesso, né? A carne era muito boa, os cortes muito bem feitos, né? Como eu falei, em todos os setores sempre você tem alguma coisa para ajustar, né? Mas a casa de carne me surpreendeu positivamente e eu acredito que foi um sucesso. Patrão, tem algumas pessoas que defendem a realização da Festa Nacional do Churrasco em data separada, não junto com o rodeio, porque daí teria um foco maior e teria mais condições de apresentar um churrasco melhor, ou instalações melhores, enfim,
porque ali se junta várias promoções numa só, né? E fica difícil atender a É, todos. eu assim, eu já fui uma das pessoas que defendi. Eu só não sei se só a Festa Nacional do Churrasco, ah, Sim, talvez ela não tenha se... a dimensão do Isso, rodeio, né, como um isso. todo, né? É, esse é o maior problema. Como que ela seria feita? Só com parte artística? Só com parte campeira? Ou só ela? Hum, Eu acho que só ela não teria público sim, suficiente, né? Aí teria que se pensar se com parte artística ou parte campeira, porque se fazer com os dois não teria por que mudar daí, sim, né? tá certo. Então, o que eu acho que eu era até um tempo atrás da ideia de fazer separado. Só que daí a gente tem que procurar um molde diferente. Que eu não sei se, tipo, no rodeio vai vender carne igual, Sim, né? é normal, né? Isso. Só festas de churrasco, daí teria que ser um negócio, acho que mais da prefeitura mesmo, para promover a cidade, Sim. né? Eu imagino que nesses moldes até poderia ter como. Agora, uma pro CTG não é viável. É Nesse porque a momento, festa assim. do churrasco desperta a atenção de outras regiões, de outros estados, né, que não apreciam muito o tradicionalismo. Eles Isso, gostam do churrasco, né? Por isso, isso que muita gente pensa nesse sentido, para turista mesmo, né? isso. Só que daí nós teríamos que ter um trabalho bem diferenciado, né? Sim, é outro Como tipo de promoção, sociedade, como né? Lagoa, né? Eu, assim, eu acho que o nosso turismo precisa evoluir e bastante. Não quem faz e sim quem organiza. Eu acho que o pessoal que é do Conselho do Turismo, ele teria que agir mais no rodeio também, mas antes, Sim. não durante ou depois. Ele tem que fazer parte da organização e não da cobrança, porque eles são do Conselho do Turismo. Penso eu que seja assim, né? Para poder evoluir, tem que trabalhar junto. Não, não tem como eu fazer ou até mesmo o senhor fazer e aí eu ver os defeitos e deixar passar, né? Eu acho só para criticar. Eu acho que tem que trabalhar junto para poder ver as coisas e resolver, né? E isso eu deixo uma crítica para o Conselho do Turismo para eles ah, Participar participar mais, efetivamente, isso, né? porque fazer a crítica é mais fácil do que realmente participar. E a patroa, o que que pensa sobre isso? Dessa ideia da realização de uma festa do churrasco separada do rodeio? Pois é, doutora Dora, acho que isso aí tem que ser muito bem pensado, né? Porque vai envolver bem mais pessoas, né? Vai envolver bem mais gente, número de pessoas para trabalhar também, né? E isso aí, que nem o evento falou, eu acho que tem que ser pensado antes também, né? Exato. Patrão, o senhor falou durante a entrevista que houve algumas falhas, né? Pode dizer o que que é? O que que aconteceu? Não, não, acho que falha não, é assim, que a Que gente, precisa melhorar, que o senhor isso, falou, né? assim, no restaurante, né, a gente tinha um combinado que era para servir comida campeira e churrasco. A comida campeira quase que não foi servido, né? E isso é uma falha da patronagem, principalmente minha, que sou o patrão, que a gente contratou um pessoal de Santa Catarina para fazer o nosso churrasco, né? A gente conversou com pessoas aqui da Lagoa, foi atrás, sabe? Mas o investimento é alto, né? De pessoas e para se manter. E o CTG até então vinha com a ideia que tudo tem que se pagar ou dar lucro. E nós agora, durante o rodeio e passando esses dias aí, conversando com várias pessoas, até mesmo da prefeitura, que é um parceiro forte, né, que nos ajudou durante e antes do rodeio, com estruturas, com pessoas, né? Eu acho que o restaurante tem que, ele, no primeiro momento, daqui a pouco nem dá lucro. E sim
mostrar o que nós queremos mostrar, que é a nossa comida campeira, que é o nosso churrasco bonito, bem assado, bem servido. Os cortes eram bons porque eram nossos, mas não era assado por nós, né? E a gente, assim, no geral, assim, na artística, por exemplo, a gente nos últimos dias perdeu um pouquinho, sabe? Então, alguma coisa não foi 100%. Na campeira, que é onde eu estava mais de perto, e sou um campeiro, né? A gente sabe que sempre não é como a gente combinou, até na qualidade do gado. Daqui a pouco a gente combina uma coisa com o alugador e não. Mas no geral, assim, dá para dizer que foi muito bom, né? Na casa de carne, no começo, os horários, nós tivemos que adequar os horários. Nós tínhamos uma ideia de trabalhar, fechar o meio-dia e voltar às 3. E nos primeiros dias a gente assou carne sábado, domingo e depois não assou. Daí a gente começaram a pedir, a gente começou a assar carne na quarta, né? Então não são problemas, e sim algumas coisas que a gente teve que ir ajustando. Aí a gente mudou os horários de atendimento, começou a ficar até a 1, voltar às 3 e ficar até às 8h30, 9 horas, quando tinha pessoas, tinha movimento, né? E são coisas que a gente foi adequando. Os horários do laço também era para começar sempre às 7. Teve dia que a gente começou às 7h30, 8 horas, porque a gente sabia que tinha folga, né? Tudo nesse sentido, assim, que os terrenos, ah, como eu era acostumado a fazer, e essa empresa era um pouco diferente, que ele tinha a supervisão do Paulinho Teles ali. Sabe que teve um ou outro terreno que não fechou exatamente nas medidas como a gente fazia, né? Porque cada um olha, o mapa tá ali, mas o modo de olhar às vezes é um pouquinho diferente, dependendo do lado que começa de medir, dá uma diferencinha, né? Porque ah, eu acho que a gente tem que discutir aí a entrada de comida e de bebida no parque também. Isso é uma coisa que a gente precisa melhorar, né? Para o próximo rodeio, independente de quem seja o patrão. Mas a minha avaliação é muito boa, tá? Eu acho que existe infinitamente maiores elogios do que críticas, né? Sim. E o problema é que a gente sabe o maior e Todo é evento que vai evoluindo vai trazendo problemas também para isso. serem Não, e são solucionados, né? 9 dias, né? É, Então, mas eu assim, eu, por exemplo, não tive que resolver um problema muito sério. sim. Era coisinhas que chegavam assim, No geral, a no gente ouve geral. só elogios, né? Isso. Só elogios. Então, assim, eu julgo que foi muito bom e que a gente ajustando algumas coisinhas e conversas, não precisa nem ser pessoas, mais Sim. é conversas mesmo. Tá bom, patrão. Teria algo mais para acrescentar a respeito do rodeio? O balanço sai quando desses? Eu acredito que nesses próximos 10, 12 dias aí, porque a gente já vinha trabalhando junto com o escritório para que as coisas ficassem redondas. Então agora o que que Mas falta? prejuízo com certeza não Não, teve, não, com né? certeza vai dar um lucro e até bem bom. Bem Claro bom. que a gente tinha bastante investimento, né? Sim. Mas mesmo assim sobra dinheiro. E a gente tinha umas parcerias fortes aí, então isso dava uma garantia que o rodeio tivesse sucesso. Eu quero deixar um agradecimento à sociedade da Lagoa Vermelha, à Prefeitura Municipal e aos nossos sócios, em especial a nossa patronagem que nos abraça aí. Ontem nós fizemos um café campeiro para 400 e poucas pessoas, quase 500. Tinha quase 20 pessoas da patronagem lá, mesmo meio cansado do rodeio, estavam lá nos ajudando e isso nos deixa cada vez mais forte. Na questão da segurança foi tudo tranquilo, patrão? Algu- Coisinhas que Algumas acontecem, bronquinhas por lá, isso, não. mas nada de Nada mais grave, grave, né? né? Nada E grave. assim a gente tinha um apoio da Polícia Civil e da Brigada Militar, né? Então um policiamento bem reforçado, que isso também inibe bastante, né? Os malandros, quando verem bastante pessoas fardadas, Sim, eles se inibem um pouco, né? tá certo. Muito obrigado, patrão. Obrigado ao senhor e estamos à disposição aí. Só temos a agradecer à Folha do Nordeste e os meios de comunicações que também deram uma ampla divulgação para o nosso rodeio. Muito obrigado.
Patroa Rose, para finalizar, qual é o seu comentário final? Agradecer, que nem o Evandro falou, né? A imprensa, a prefeitura, o pessoal que nos ajudou, o deputado Santini, que não mediu esforços também para nos ajudar, né? Nossos sócios, a nossa patronagem, que pegou do começo ao fim, vestiu a camiseta. Só agradecer mesmo. Muito obrigada. Nós agradecemos então ao patrão José Evandro Andara Ferreira e à patroa Rose Mary da Cruz, do CTG Alexandre IV, que estiveram aqui na Folha News relatando como foi o nosso rodeio e a nossa festa nacional do churrasco. Muito obrigado.